Salmo 146. Tem certas coisas que marcam as nossas vidas, e frases e pensamentos, mensagens, músicas, que não impregnam, não saem mais. Eu tenho essas coisas até mesmo desde a época de crianças, eu poderia citar várias delas. Há mais de 20 anos atrás, eu vi uma mensagem missionária. Essa mensagem, acho que só eu e Alan teve a oportunidade de ouvir. Era uma fitazinha cassete, de uma pregação baseada em Isaías 6. Eu nunca esqueci, nunca. Pelo menos 2 citações ali foram feitas. Parece que o pregador citava um missionário chamado Roland Hills. Ele faz menção também de Cristóvão Colombo, a experiência da descoberta das Américas. Qual é a lembrança que eu tenho? Quando o Senhor chamou Isaías, ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor depois mostra a ele as dificuldades que haveria, principalmente pela dureza do coração, porque os homens tinham indisposição total para ouvir. Ouviriam, mas não entenderiam, não iriam crer. E aí, isso seria motivo para ele desanimar diante desse desafio. Ele faz até uma pergunta: Senhor, até quando vai ser assim? E a frase que é citada pelo missionário é: que direito tem um cristão de estar desanimado? Que direito tem um cristão de estar desanimado? Na pregação, ele cita a experiência de Cristóvão Colombo, se não me engano, foi lá nessa mensagem também. Quando se viu lá ali nas costas da América Central, tinham perdido a rota totalmente, não sabiam onde estavam. E alguns diziam: vamos voltar. E Cristóvão Colombo dizia: para frente, para frente, para frente. Ou seja, nunca retroceder, nunca desanimar, nunca recuar, para frente, para frente, para frente. Nós estamos vendo reportagens, ouvindo algumas coisas durante esse mês de setembro, denominado Setembro Amarelo, por conta dos casos de suicídio. E tem sido feita uma campanha, de alerta, uma campanha de, podemos dizer assim, de encorajamento, uma campanha, para conscientizar as pessoas sobre esse problema tão sério que tem acometido a todos. Ou quero dizer, não a todas as pessoas, mas todos os tipos de classe de pessoas. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, pessoas leigas, crianças, adolescentes, adultos, pessoas da terceira idade até. São muitos os casos que são relatados assim para conhecimento das pessoas, e muitos casos que não são relatados, nós não tomamos conhecimento. Sempre que alguém me faz colocações sobre essa coisa, eu digo: eu admiro muito, eu não acho que seja muito os casos de suicídio, não, de forma nenhuma. Eu não estranharia se eu recebesse notícia todos os dias, em todas as cidades, esses casos acontecendo. Como é que as pessoas conseguem viver sem Deus? Não que eu gostaria que isso acontecesse, absolutamente. Mas, venhamos e convenhamos, as pessoas sem Deus. Aí fala-se no número de pessoas que tiram a própria vida diariamente. Isso aí não tem precisão, por isso que eu não vou fazer citação de números aqui, mas acontece em todos os lugares. No Salmo 146, nós encontramos o salmista dizendo assim: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver.
Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esse salmo, bem como os seguintes até o final do saltério, começa com aleluia e termina com aleluia. São chamados os 5 salmos de aleluia. Eu decidi não preparar uma reflexão baseada nesse texto, apenas ler um comentário de um grande teólogo que ele faz acerca deste salmo. E que, lendo este salmo, a gente fica, nossa, como é que as pessoas, que visão as pessoas têm de Deus? O salmo anterior que lemos no início deste culto, o Salmo 40, falando da grandeza de Deus. O que são nossos problemas? Afinal de contas, em quem a gente crê, em quem a gente confia? Ele diz o seguinte aqui, este salmo começa com um voto de louvor a Deus por toda a vida. Lembremos, pessoas têm desesperados da sua vida, e a ideia aqui é por toda a vida, até terminar a nossa vida, não é até a gente terminar com a nossa vida. O salmista está dizendo aqui, não é? Louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Essa é a disposição do salmista de ir até o dia que o Senhor conceder-lhe. E Davi, se foi ele o autor deste salmo, eu acredito que sim. O Salmo 145, no título diz louvores de Davi, abaixo. Eu imagino que daí até o final seja dele. Ele viveu 70 anos, teve uma vida realmente muito abençoada, não por acaso foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O salmo seguinte diz que é bom e amável louvar ao Senhor, é o 147. No 148, lembra que louvor a Deus, juntamos com toda a criação. Lembra daquele salmo que fala, criação todas, sol, lua, estrela, animais, jovens, moças, velhos, idosos, tal, todos louvam ao Senhor. No Salmo 149, o povo de Deus é admoestado a adorar com alegria. E no último Salmo, diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. O autor deste Salmo sabia que Deus não é apenas uma parte da vida, mas a própria essência da vida. Uma convicção que Paulo tinha. E aí ele faz menção de Filipenses 1:21, quando Paulo declara que para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Então o salmista diz, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Parece um tributo de gratidão a Deus por esse dom precioso que é o dom da vida. Veja só, ele divide esse salmo, esse teólogo, dizendo, viver é louvar a Deus. Os versos 1 e 2 ele comenta dizendo, Deus nos dá a vida e a respiração, e portanto é mais do que certo usar essas dádivas para louvá-lo. Quando Paulo chegou em Atenas, meus irmãos, ele viu ali a idolatria daquelas pessoas, adorando um Deus desconhecido. Havia tantos ídolos, há quem diga que havia mais ídolos ali em Atenas do que gente.
E Paulo disse, olha, o Deus que fez os céus e a terra não pode ser assemelhado à figura humana. É Ele que dá a todos nós a respiração e a vida. E o salmista aqui diz isso. Lembra como ele termina o saltério? Todo ser que respira, louve ao Senhor. O salmista promete louvar a Deus todos os dias da sua vida. E sem dúvida, essa é uma forma sábia de prepararmos para louvá-lo durante toda a eternidade. Não vai ser assim? Lembra Isaías quando contemplou a visão lá dos anjos? Eles estavam dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso era o tempo todo. A gente vê ali 3 vezes apenas a citação, mas não foram apenas. O tempo todo, os anjos declarando a santidade do Senhor. Lá em Apocalipse nós vamos contemplar lá, né? Não tem dia nem tem noite, é o tempo todo louvando ao Senhor. E aqui o comentarista disse, é como se estivéssemos nos preparando para a eternidade. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Nos versículos 3 e 6, não, ainda antes, um pouco, irmãos. Ter uma vida de louvor é superar as críticas e queixas. É deixar de competir com os outros e de nos comparar com eles. É ser grato em tudo e por tudo. É crer de fato que Deus está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Uma vida de louvor não é cheia de ansiedade, de desânimo constante, pois nos concentramos no Senhor, mencionado 11 vezes neste salmo. E a palavra Senhor neste salmo 146, que aparece várias vezes. Quando a Bíblia fala que Ele é o Senhor, está dizendo que nós estamos em aliança com Ele. Nós somos dele. Nós pertencemos ao Senhor. Por isso o seu cuidado para com a gente. Então, em primeiro lugar, ele diz que viver é louvar a Deus. Em segundo lugar, ele diz que viver é crer em Deus. Verso 3. Não confie em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó. E nesse mesmo dia, perece todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que maravilha, meus irmãos. Que Deus aplique esta palavra nos corações. A maioria das pessoas confia nos homens, ou seja, em si mesmas. E nos outros, ao invés de crer no Senhor e de se colocar a serviço de Deus para fazer a sua vontade. Deus pode fazer por nós e por meio de nós aquilo que ninguém é capaz de realizar. Estes versículos indicam que uma das preocupações do salmista era que os líderes de Israel não fizessem aliança com ímpios, buscando antes a ajuda de Deus. Então, muitos líderes de Israel, vários líderes de Israel, fizeram aliança com homens, para de alguma forma se livrar de alguma dificuldade. E foi funesta a decisão dessa natureza. Se nós temos o Senhor, não é, conosco, né, quem nos poderá fazer o homem? No texto hebraico, a palavra homem, quando diz bem-aventurado o homem, é Adão. Da palavra Adamá, que significa terra e pó. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Então, ele está dizendo, aplicando da seguinte forma: não confie no homem que não passa de pó. Confie, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Muitos cristãos se perguntam, se Deus está disposto a ajudar pessoas fracas e imperfeitas como nós, se perguntam se Deus está interessado em ajudar pessoas fracas como nós. Ora, ele diz, ele é o Deus de Jacó. Não é isso que está escrito? Verso 5.
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ele é o Deus de Jacó. Um título usado pelo menos 12 vezes nos Salmos. Não só nesse Salmo, mas Salmo 20, Salmo 24, Salmo 46. Jacó estava muito aquém da perfeição. E, no entanto, Deus honrou sua fé e o ajudou nos momentos de necessidade. Jacó creu nas promessas de Deus, pois sua esperança estava no Senhor. A bem-aventurança no versículo 7 é a última de 25 bem-aventuranças que aparecem nos Salmos. Jeová, ou seja, o nosso Deus, não é apenas o Deus de Jacó. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. E Ele tem poder para agir em favor de todo o seu povo. Então, viver é louvar a Deus. Viver é crer em Deus. E fala, viver é amar a Deus. Verso 7. Que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Viver é amar a Deus. Veja o que ele diz. Esta lista dos ministérios que Deus, em sua graça, exerce para com as pessoas necessitadas, tem como cerne a declaração: o Senhor ama. Ele ama a igreja, o mundo perdido e o seu povo Israel. E a maior prova desse amor é a cruz. Nas palavras de Paulo, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todos os pecadores contribuem para gerar essa triste situação humana da qual Jesus tratou na cruz. Mas sua existência na sociedade é prova de que este mundo está sendo governado pela lei do pecado e da morte. Jesus revelou o amor de Deus ajudando pessoas famintas e doentes, aleijadas, cegas, encurvadas, e todos os que de algum modo se encontravam desesperados. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E se verdadeiramente amamos a Deus, também amaremos aqueles a quem Deus precisa ajudar e faremos todo o possível para socorrê-los. Viver em amor é muito mais do que desfrutar o amor de Deus por nós. Também é compartilhar o amor de Deus com outros. Talvez não sejamos capazes de realizar milagres para curar os aflitos, mas podemos ajudá-los de outra forma. E ele termina citando o verso 10, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Essa declaração vem do cântico de vitória, aquele cântico lá, quando o povo de Deus passa, né, o mar vermelho, aí começa a louvar o Senhor, louvarei ao Senhor. No outro tempo, cantarei porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, ele triunfou gloriosamente. Então ele fala do reino do Senhor, ele diz, é impressionante saber que o Senhor soberano do universo é nosso Pai celestial e que Ele nos ama. Reinaremos em vida, à medida que pela fé lançamos mão dos nossos recursos espirituais em Cristo e com Ele tomamos decisões e exercemos o nosso ministério, ou seja, a vontade de Deus. Não precisamos esperar pela vinda do reino para começar a reinar com Cristo, pois a graça de Deus está reinando e somos capazes de reinar com Cristo em nossos dias. Então podemos viver louvando a Deus, crendo em Deus e amando a Deus e deste modo glorificando o nome de Deus. Eu fiz questão de apenas ler, meus irmãos, e que seja a nossa razão de viver, pois assim deve ser, viver para o louvor da glória do nosso Deus. E também nessa semana aqui, em um dos cultos matutinos, nós lemos o Salmo 46,
E ali vamos encontrar a palavra falando de Deus como aquele que é nosso refúgio. O salmista diz que ele é nosso refúgio de geração em geração. E os filhos de Corá, que o autor do Salmo 46, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Podemos ser tentados a imaginar que Deus está distante quando estamos passando por um momento difícil, mas o salmista diz o contrário, ele é socorro bem presente na angústia. Aí ele usa várias figuras para mostrar dificuldades tremendas. Você já viu um monte estremecer? Eu nunca vi um monte estremecer, mas isso é uma figura de problemas que realmente traz grandes dificuldades. E o salmista diz, ainda que estremeça os montes, né? Então a terra se agir, as águas espumejem, ele fala de um bocado de coisa lá. Não, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí ele diz usa uma expressão interessante, quando ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E essa palavra aquietai-vos não é só no sentido, fique quieto que eu vou agir, não. Se aquiete da murmuração, do pecado, da ingratidão, da incredulidade. É como se estivesse dizendo, se arrependam, eu sou Deus. Ele está conosco. Então, por isso que eu me lembrei daquela frase, que direito tem um cristão de estar desanimado? Que Deus possa renovar a nossa alegria. Nós sabemos que muitos servos de Deus no passado tiveram momentos até mesmo de desespero. Nenhum deles agiu conforme temos visto na atualidade, né? Nenhum deles deu cabo da sua própria vida. Pensaram, perderam a alegria, perderam o ânimo, estavam tristes, deprimidos, mas nenhum deles pôs cabo à sua própria vida, e o que sabemos daquele que fez isso, não tinha nada a ver com Deus, ele que era, segundo as palavras de Jesus, um filho do diabo. Que o Senhor nesta manhã esteja renovando a nossa alegria, nossa disposição de louvar, a gratidão em nossos corações, a fé nele.